Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13, até o versículo 17. Que diz assim a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: eu careço em ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz no céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus queridos irmãos, na mesma época em que o ministério de João Batista alcançava ali o seu apogeu, e ele recebia multidões no deserto da Judeia, e confessando ali os seus pecados, nós vemos João Batista batizando esse povo. Ele batizava e recebiam ali a remissão de pecados. Agora Jesus sai da Galileia, como nós lemos aqui. Jesus, ele sai da Galileia e vai para o Jordão, a fim de ser também batizado. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, esse extraordinário acontecimento, ele é tão relevante para a história da redenção, que os 4 evangelhos, ou melhor dizendo, os 4 evangelistas, eles registraram o batismo de Jesus. Nós vemos o evangelista Mateus registrando, Marcos, Lucas e João. E nós podemos aprender lições importantíssimas sobre esse texto a respeito do batismo de Jesus. Quando nós olhamos o tempo oportuno do batismo, no capítulo 3, versículo 13, aqui Mateus, ele faz o seguinte, quando ele diz aqui: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. João foi levantado, meus queridos irmãos. João Batista foi levantado por Deus. João Batista foi um homem escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor. Ele era o precursor do Messias. Ele deveria aterrar os vales, ele deveria nivelar os montes, ele deveria endireitar os caminhos tortos e aplanar os caminhos escabrosos. Quando nós vemos o ministério de João, nós vemos que multidões vinham ao seu encontro no deserto para serem batizados. Mas também no meio dessa multidão via fariseus, saduceus, soldados e publicanos, também vinham para ser batizados. E nesse tempo oportuno da história, é que Jesus inaugura o seu ministério. É o tempo de revelar-se ao povo como Messias. É o tempo
Jesus, ele já havia sido circuncidado no 8º dia, como ali predizia a lei, e agora faltava o batismo cristão. Ainda não tinha sido instituído. Pastor, o batismo de João era um batismo preparatório. Seu objetivo era levar as pessoas ao arrependimento. O seu objetivo ali era levar as pessoas ao arrependimento, e a fim que tinha ali que recebesse o perdão de seus pecados. Mas o batismo de João tinha como propósito levar o povo de volta para Deus. Todas as pessoas que vinham a esse batismo precisavam ter plena consciência de seu pecado, e também precisavam ainda se arrepender do pecado e depois do batismo produzir ali frutos dignos de arrependimento. Isso era o que deveria acontecer após o batismo. Não basta só ser batizado. Era necessário, após o batismo, produzir frutos dignos de arrependimento. E quando nós olhamos o ritual em si, ele não tinha o poder de mudar as pessoas, mas era um símbolo da transformação operada por Deus. E é nesse momento em que João Batista estava pregando, em que João Batista estava ali pela beirada do Rio Jordão, pregando e batizando, neste momento histórico de volta do povo para Deus, por meio do arrependimento, confissão, batismo, mudança de vida, é que Jesus aparece para identificar-se com o povo e também receber o batismo. Pastor, o motivo real do batismo, nós vemos no capítulo 3, versículo 14 e 15, nós vemos a Bíblia dizer aqui: ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é quem preciso ser batizado por ti. A Bíblia diz aqui no capítulo 14 que Jesus chega para João Batista. Jesus chega para João Batista e pede para João Batista o batizar. Mas João Batista ali reconhece aquela pessoa que ele foi aqui direcionado por Deus para pregar, para abrir caminho, para anunciar. E agora aquela pessoa que ele estava pregando, agora aparece na frente dele, aparece diante do povo, pedindo para ele: eu quero ser batizado. E João Batista, como diz a Bíblia aqui, diz que ele diz: eu porém, preciso ser batizado por ti. E vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu dizendo: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Era necessário que Jesus fosse batizado? Não, Jesus não precisava ser batizado. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado para se arrepender. Jesus era santo. E ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Então não precisava Jesus se batizar, descer as águas para se arrepender de alguma coisa. Mas ele desceu para quê? Para que nos desse exemplo. Para que ele fosse também nos dar o exemplo, e para que ali se cumpria toda a justiça. Então a Bíblia diz que João Batista o admitiu. E quando nós vemos a Bíblia dizendo no Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, ele é o único evangelista que registra esse conflito, de João ao ser procurado por Jesus para ser batizado.
Ele sabia que Jesus não tinha pecado. Ele sabia que Jesus não tinha pecado pessoal, do qual se arrepender. João Batista sabia que Jesus não precisava ser perdoado. Por isso, procurou dissuadi-lo, dizendo que ele, sim, precisava do batismo que Jesus administrava. O batismo com o Espírito e com fogo. Mas Jesus não necessitava do batismo que ele ministrava. O batismo com água Jesus não precisava. O batismo de arrependimento Jesus não precisava. Mas João Batista precisava do batismo com o Espírito Santo e com fogo. A convicção de João, meus queridos, era que ele necessitava do que Jesus podia dar, e não Jesus do que ele podia dar. João ali oferecia. Jesus não precisava do que João oferecia. Mas por que Jesus foi a João? Por que a Bíblia relata que Jesus, sendo um homem santo, o Filho de Deus, foi a João e pediu para ser batizado por João, para se cumprir a palavra? E aqui nós vemos a humildade de João Batista. Aqui nós vemos que ele nunca se esquivou de um dever, mas ele recusou, sim, uma honra. Se fosse nos dias de hoje, muitas pessoas se achariam. Se fosse nos dias de hoje, muitas pessoas brigariam para querer batizar Jesus ou uma pessoa importante. Mas João Batista não. João Batista, quando Jesus chegou na sua frente, João Batista diz: não é você que precisa ser batizado por mim, mas é eu que careço de ser batizado por ti. E diante do conflito de João, Jesus agora explica, meus queridos irmãos, que a razão ali de estar se submetendo ao batismo é porque estava se identificando com o seu povo, a quem ele veio salvar. Ele estava aqui se identificando com a vida humana, com os costumes humanos. E ao identificar-se com o povo, ele assume seu lugar, levou sobre si o seu pecado, sofreu em si mesmo a ira de Deus e o duro golpe da lei. Por isso que Jesus se submeteu ao batismo. Foi para cumprir as demandas da justiça que Jesus foi batizado. Com isso, resta claro que Jesus foi batizado por um motivo diferente dos demais que vieram ao batismo. Muitas pessoas ali, aquelas pessoas foram batizadas porque pessoalmente haviam pecado contra Deus. Estavam debaixo da ira de Deus, precisavam ali demonstrar arrependimento. Essas pessoas antes ali precisavam demonstrar arrependimento pelos seus pecados. Precisavam ali antes de receber a remissão de pecados, eles precisavam demonstrar arrependimentos do coração e em público. Agora eu vejo que Jesus, contudo, foi batizado não por pecados pessoais, porque não tinha, nem mesmo porque precisava receber perdão de Deus, uma vez que ele era o deleite do Pai. Mas ele foi batizado porque se fez um como o seu povo, a quem veio salvar. Foi batizado porque o pecado do seu povo estava sobre ele, e então, para cumprir a justiça, ele recebeu o batismo e arrependimento para a remissão de pecados. Quando eu vejo, meus queridos irmãos, esse pensamento, eu vejo Jesus, ali ele considerava como essencial, ali que ele
pecadores e fosse tratado como se ele fosse um deles, vivesse como esses pecadores vivessem, andasse por onde os pecadores andavam, comesse o que os pecadores comiam, vestisse o que os pecadores vestiam. Assim fazendo, ele ilustrou o fato de que ele tinha vindo para salvar o seu povo dos seus pecados. Submetendo-se ao batismo, meus queridos irmãos, Jesus, ele estava aceitando o seu destino como membro de seu povo e parte da humanidade. Ele agora torna a assumir, ele toma ali sobre si os pecados do seu povo e parte da humanidade. Ele toma sobre si os pecados dele e no batismo ele os atira sobre si como santa ira, dedicando-se ao mesmo tempo à sua santa vocação. Vocação essa que era de salvar, que era de resgatar. E eu ainda sou mais enfático em dizer, porque Jesus, ele deixou-se ser batizado. Nós sabemos da importância do batismo de João. Ele significava o juízo sobre a pessoa culpada. Mas Jesus tinha necessidade de tal juízo? Não. Não por causa de si próprio. Ele não precisava deixar-se batizar. Mas ele, meus queridos irmãos, ele submeteu-se ao batismo, não somente exteriormente, como a uma cerimônia, ou para nós dar um exemplo, a saber, de que também precisamos deixar-nos batizar. Jesus sabia que precisava realizar e construiu ali o que esse batismo representava. Está cônscio ali de que ele é o Cordeiro de Deus, que leva embora o pecado do mundo. Por isso responde ao Batista. Por isso Jesus agora responde a João dizendo: convém cumprir toda a justiça. Eu careço ser batizado por ti. Ele sabe que o caminho da decisão redentora de Deus passa pela sua morte vicária. Meus queridos irmãos, o que significa o batismo? O significado espiritual do batismo. Capítulo 3, versículo 16 e 17, a Bíblia diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, quem me comprazo. O batismo de Jesus, ele teve 3 significados importantes: identificação, unção e aprovação. Vivemos hoje numa era onde o batismo ele é desprezado. Vivemos hoje numa era onde o batismo ele é distorcido. Vivemos hoje numa era onde o batismo não é muito levado a sério. Mas quando Jesus desce para ser batizado, nós vemos ali 3 significados importantes através do batismo de Jesus: identificação, unção e aprovação. Não basta você querer só ser mergulhado na água. Não basta você querer só ser batizado ou fazer parte
de um rol de membro ou de um ministério. Não. A partir do batismo, nas águas você recebe uma identificação. A partir do batismo nas águas você recebe a unção e a aprovação de Deus. Muitos hoje frequentam uma igreja, muitos hoje frequentam um ministério, mas não se batizam. Não querem se batizar, por quê? Por causa será da identificação. Porque querem ainda andar identificado com o mundo. Porque querem ainda andar como o mundo anda. Mas o batismo nos faz tomar uma decisão. O batismo nos faz tomar uma posição. O batismo nos faz entrar em uma família. O batismo nos faz ter o direito de uma unção e da aprovação de Deus como filho. Quando nós olhamos o significado espiritual do batismo, meus queridos irmãos, aqui nós vemos o batismo de Jesus. Ele marca a sua unção. Aqui no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia ela é bem clara quando diz: Jesus, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Meus queridos irmãos, através do batismo de Jesus, aqui nós vemos os céus se abrem, o Espírito Santo desce e a voz de Deus fala. Agora, meus queridos, os céus estão novamente rasgados, como diz Marcos, ou abertos, como aqui conforme Mateus fala. Abrem-se as regiões que até então estavam trancadas aos seres humanos. E em Jesus agora ficou livre o acesso, livre o caminho ao coração paterno de Deus. A terra recebeu de novo o céu. E novamente é possível ser nascido do céu. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, ali nos informa que no momento em que os céus se abrem, Jesus ele estava orando. Lucas capítulo 3, versículo 21, se não me foge a memória, aqui diz, Lucas capítulo 3, versículo 21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, os céus se abriram. O evangelista Lucas ele informa que Jesus ele estava orando no momento do batismo. Jesus não foi se batizar para sair bonito na foto. Jesus não foi se batizar para idolatrar um local. Não, Jesus foi se batizar por causa da necessidade e para cumprir um mandamento. Era necessário que Jesus se batizasse. Mateus e Marcos, eles dizem que foi logo ao sair da água. Já quando nós olhamos o Evangelho de João, ali diz que o Batista, que viu o Espírito descer do céu como pomba e pousou sobre ele, lá em João capítulo 1 e 32, todos os evangelistas, todos os 4 evangelhos registram esse momento singular da descida do Espírito sobre Jesus, ungindo-o para o cumprimento de sua missão. O Espírito Santo aqui é compreendido como instrumentalização pública para a atividade que o Senhor de agora em diante iria exercer. Mesmo sendo Jesus, meus queridos irmãos, mesmo sendo o Filho de Deus, nós vemos a Bíblia dizer que ele não dispensou a unção do Espírito sobre a vida dele. Ele não dispensou a direção do Espírito
sobre a vida dele. Mesmo sendo homem perfeito, ele não abdicou do poder do Espírito para realizar a sua obra. Aqui nós encontramos um grande paradoxo, uma vez que sobre o Messias, que deveria batizar com fogo, o Espírito tenha descido em seu batismo, como pomba, símbolo de suavidade e mansidão. Agora nós vemos que em Jesus, na realidade nós defrontamos com a bondade, defrontamos com a severidade de Deus, como diz em Romanos, capítulo 11, versículo 22. Nós encontramos em Jesus bondade, nós encontramos em Deus a severidade. Quando João Batista pregava, ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus queridos irmãos, João Batista não podia batizar com o Espírito Santo, mas quando Jesus foi batizado nas águas, todo o povo viu a manifestação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Outra coisa que nós encontramos na palavra do Senhor, o batismo de Jesus, ele marca a sua aprovação pelo Pai. Capítulo 3, versículo 17, ali a Bíblia diz: e eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando nós olhamos para os dois evangelistas, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas, ali nós vemos, eles afirmam que a voz do céu foi endereçada diretamente a Jesus, e não aos circunstantes, como faz Mateus. Mateus, nós vemos ali, Marcos, Lucas dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Mateus já diz diferente. Aqui Mateus diz: e eis que uma voz dizia: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Jesus não apenas se identifica com o seu povo pecador, a quem veio salvar, mas nós vemos o Pai o identifica como seu filho amado, em quem ele se compraz, e dá esse mesmo testemunho dele como seu filho amado diante do povo. Aquela voz dizendo: este não era para Jesus, mas era para o povo. Marcos e Lucas diz que era uma voz para Jesus, pessoal: tu és o meu filho amado. Mas quando nós ouvimos Mateus dizer, Mateus está dizendo: este é o meu filho amado. Nessa passagem, meus queridos irmãos, nós vemos a presença da Santíssima Trindade ali, o Filho sendo batizado. Nós vemos o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba, e o Pai confirmando a sua filiação. Oh, que momento que momento mais glorioso ali naquela beirada daquele rio. Que momento mais prazeroso para João Batista contemplar a Trindade ali se manifestando. A unção, a identificação. Meus queridos irmãos, quando eu olho para esta passagem, eu vejo as três pessoas da Trindade. Eles haviam estado na criação, quando criaram o homem, a sua imagem e semelhança. Todas elas também estiveram presentes nesse momento inicial da redenção. Estiveram presentes ali agora, confirmando o ministério de Jesus, confirmando a filiação do Pai, confirmando a autoridade e a unção do Espírito
contraste entre o início e o fim do presente capítulo, desse capítulo 3 de Mateus, nós vemos que lá no início, as mais duras palavras de condenação pregadas por João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Para alguns, João Batista ainda dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele dizia que em sua mão tem a pá e limpará toda a eira, separará a palha do trigo. E agora, aqui no final do capítulo 3, nós vemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos o Cordeiro de Deus que tomou sobre si todo o juízo. Nós vemos o Cordeiro de Deus que tomou de si todo o juízo e deixa-se batizar em lugar dos pecadores. Lá a lei, aqui o Evangelho. Lá o juízo, aqui a graça. E agora João Batista está com Jesus diante dele. Agora João Batista tem o prazer de batizar Jesus, mesmo não querendo para si essa honra. Mas Jesus diz: batiza para se cumprir a justiça. Quando Jesus é batizado, nós vemos agora Jesus sair. Nós vemos agora os céus se abrir. Nós vemos agora o Pai dizer. Nós vemos o Espírito Santo descer. A identificação, a unção e a consagração ali no batismo. Meus queridos irmãos, quem sabe você já é membro não, quem sabe você já aceitou a Jesus, já está tanto tempo congregando, mas ainda não tomou essa posição, essa decisão de descer as águas batismais, essa decisão de sepultar o teu velho homem, e agora ser a partir do batismo identificado como filho de Deus, identificado diante do público, direcionado diante do público, consagrado diante do público, e ter ali a voz de Deus dizendo: este tem compromisso comigo, este é meu filho amado. Eu convido você a tomar uma decisão a partir de hoje. Eu convido você a fazer como Jesus fez. Eu convido você a se batizar nas águas como Jesus se batizou. Jesus se batizou nas águas para cumprir a palavra da profecia, para cumprir a justiça, para dar um exemplo para nós. Ele não tinha pecado, mas foi se batizar. Mas nós temos pecado e precisamos descer as águas batismais. Para quê, pastor? Para arrependimento dos nossos pecados. E depois produzir frutos dignos de aceitação diante de Deus. E através disso, João Batista ainda diz, além de perdoar os nossos pecados, ele diz que ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo que queima, o fogo que purifica, o fogo que limpa. Se você é uma pedra preciosa diante de Deus, você precisa ser purificado pelo fogo. Você precisa estar na mão do ourives. Você precisa ser modelado. Você precisa se tornar um vaso de valor nas mãos do Senhor. Mas como você vai tornar-se um vaso de valor nas mãos do Senhor, se nem se identificar com Ele você não quer? Mas através do batismo, você reconhece em público que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele é o dono da tua vida, que é somente a Ele que tu quer servir,
que é somente com Ele que você tem uma aliança, que é diante da humanidade que você decidiu servir a Ele, orar a Ele, diante de tudo e de todos. Eu quero orar com você neste momento, para que Deus venha a completar na tua vida a obra que Ele tem planejado, que Ele tem projetado. Mas primeiro você precisa tomar uma posição. Você precisa descer as águas, se identificar com o corpo, fazer parte do corpo de Cristo, identificar-se com a família de Cristo, aonde Ele é o cabeça e você, membro. Você precisa da identificação, você precisa do arrependimento, você precisa do Espírito Santo sobre a tua vida e também da confirmação de Deus dizendo: este é meu filho. Não basta você dizer que ama Deus, que tem Deus. Não adianta, você precisa tomar uma posição, você precisa ter um compromisso com Ele, e Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não adianta você dizer que Deus te ama sim, mas você precisa amar a Ele também, você precisa se entregar a Ele, você precisa colocar a tua vida nas mãos dEle, fazer como Jesus fez. Jesus, Ele deu exemplo, não precisava, mas Ele deu exemplo para que nós hoje pudéssemos ter essa oportunidade de ser reconhecido por Deus como filho amado, como filho amado de Deus. Eu quero orar pela tua vida. Você que quer uma oração, levanta a tua mão aí aonde você está. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a tua situação. Se você está afastado da casa do Senhor, agora é o momento de você voltar, se arrepender, voltar a se reconciliar com o teu Deus. Você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, entrega a tua vida para Ele, deixa Ele na direção da tua vida. Ele pode mudar o teu cativeiro, Ele pode mudar a situação da tua vida. Mas como é que Ele vai mudar se você não se entrega para Ele? Como é que Ele vai mudar se você não entrega a tua vida para Ele cuidar, para Ele ser o Senhor? Nesse momento, nós vamos orar por você. Amado Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos mais uma vez, Deus, aqui, pedindo para que tu venhas, Senhor, ter misericórdia, Deus, para que tu venhas, Senhor, entrar com providência, Pai, nessas vidas que estão aqui, Senhor, levantadas suas mãos nesse momento. Quem sabe aí do outro lado da tela, aí do outro lado desse aparelho tem uma pessoa enferma, Senhor, diagnosticada, Pai querido, desencanada pelos médicos, com diagnóstico de morte, Deus querido. Mas Deus, tu és o Deus que levanta da sepultura o Lázaro, Senhor. Tu pode operar milagre aí do outro lado, Senhor, nesta pessoa que está enferma, nesta pessoa que está desenganada pelos médicos. Deus querido, aonde está, Senhor, essa pessoa viciada, Deus, viciada nas drogas, na bebida, no jogo. Deus querido, já perdeu a família, já perdeu o emprego, já perdeu o crédito, já perdeu amigos, Pai. Mas tu pode transformar essa pessoa. Ela está aí do outro lado, ouvindo, Senhor, com a mão levantada, e sabe que só tem um socorro, o socorro do céu. Pai Santo, restaura esta vida, Senhor, transforma esta vida, transforma este casamento, transforma, Senhor, esta família, restaura, Senhor, ali a união, restaura, Senhor, a comunhão. Vai ao encontro, Deus querido, do desviado, vai ao encontro dessa pessoa que está se reconciliando contigo agora, Pai.
que está entregando a sua vida para ti. Perdoa seus pecados. Deus querido, perdoa, Senhor. Perdoa, Deus querido. Sim, meu Pai, é o que nós te pedimos. Te agradecemos por este culto. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos pregando e ministrando aos quatro cantos da terra a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra direto do céu para os nossos corações. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.